Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte que aprende dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fala, do Barbudinho, Alegria Apresentação, comentários da lenda, Mr. Thiago Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Primeiro programa pós 10 anos de muita luta no Maru. É isso aí, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Programa novo sobre seleção japonesa. Vale muito ressaltar isso aí. A gente fez na segunda-feira saiu o nosso programa sobre 10 anos. É um programa muito especial que a gente gostou muito de fazer. A gente gostaria de agradecer novamente todo mundo que mandou mensagem pra gente, que participou em áudio, né? A gente teve 16 áudios, né? Nesse programa foi muito legal, foi muito bacana, foi muito bonito isso, de coração. E também queria agradecer também todas as mensagens que nós recebemos também, né? Tivemos posts, né, em Instagrams aí que cobram Japão no geral, né? No Twitter, tivemos post da Rádio Mirai. Muito obrigado aí por todo o carinho. Também qual que é o novo outro perfil que colocou a gente lá também, Elias? É tudo sobre o Japão, acho que é isso, né, Elias? Perdão se eu errei o nome. Isso, tudo sobre isso, o Japão. Né? Foi muito legal também. A galera mandando mensagem pra gente por inbox, mandando mensagem no grupo, mandando mensagem nos comentários do YouTube também. Então, galera, muito obrigado de coração. E cada mensagem de todos vocês, cada um de vocês, os que participam, os que são mais acanhados, os que chegaram agora, os que chegaram há anos, são todos muito bem-vindos. A casa de vocês. Fiquem à vontade. Elias, falei sobre grupo, e vale até lembrar que o Hinomaru tem um grupinho de resenhas, um grupinho de bate-papo, aonde a galera tá conversando freneticamente sobre tudo. O grupo é aberto para todo mundo entrar. A única coisa que a gente pede é, claro, né, aquele clássico, né, a galera tem um pouco de decência nos comentários, não é tudo que pode falar, sem, né, não deixar de ser cortês com o seu amiguinho, mas ali o grupo tá sempre bombando, a galera tá falando sobre um monte de coisa. A única coisa que a gente só avisa é que não é um grupo só voltado para futebol japonês, né? Então a galera fala de tudo ali, conversa de jogo, de série, de anime, fala sobre futebol japonês, fala sobre futebol brasileiro, comenta sobre série, a galera tá falando sobre tudo ali, inclusive, né, sobre opiniões próprias. Então assim, cara, o grupo aberto para vocês fazer uma resenha bem legal. A única coisa que eu peço pra vocês, Elias, que parem de falar mal do meu Corinthians. A vida já tá difícil do meu Corinthians, a galera tá lá só descascando eu ali, os outros pobres corintianos que estão lá no grupo. Mas claro, brincadeiras à parte, o grupo é sempre muito bem-vindo para todo mundo que quer ter uma resenha mais próxima de todos nós aqui do Hinomaru Podcast. Inclusive, Elias, também temos nosso canal oficial dentro do WhatsApp, que lá eu coloco apenas links e matérias e coisas importantes relacionadas ao Hinomaru e relacionadas ao futebol japonês, como por exemplo aqueles sites mandrakes que vocês ficam perguntando, links de jogos oficiais que aparecem no YouTube afora. Inclusive, recentemente, até hoje mesmo nessa gravação, a galera estava ali comentando sobre o jogo de futebol, pediram um link ali, eu coloquei lá no grupo de resenhas, mas normalmente links e essas coisinhas a gente deixa para colocar no nosso canal oficial, que é um lugar um pouquinho mais reservado, mais organizado, não tem tanta gente conversando, e vocês podem seguir os dois. Ah, Thiago, onde é que eu acho esses links? Lá no nosso Instagram, tem lá na aba de destaques, tem lá o nosso grupo de WhatsApp, também tem o canal oficial no WhatsApp, na aba comunidade do YouTube também tem os links que eu deixei ali, aí você vai ter que usar um computador, né, para dar um Ctrl+C, Ctrl+V no seu WhatsApp web aí, para poder entrar no grupo, e também tá sempre linkado nessa parte de baixo da descrição de todos os podcasts, está lá no finalzinho, tanto o grupo quanto o canal oficial. Entre, participe e fiquem próximos a essa maluquice que a gente chama de Hinomaru de 10 anos que agora estamos. Muito bem, Elias, recados dados, vamos falar um pouquinho sobre seleção japonesa e já adianto para vocês, graças a Deus que acabou essa segunda etapa das eliminatórias asiáticas, que eu já falo isso há 10 anos. Eu acho um saco essa segunda fase, com jogos muito desinteressantes, principalmente porque o Japão nada de braçada, e como eu já falei muitos anos atrás, e volto a repetir, eu queria muito, se fosse possível, claro, a seleção não ficar tanto tempo sem jogar, mas que o Japão nem participasse mais
dessa segunda fase. As equipes principais do Japão, Coreia do Sul, a Coreia do Sul, né, passou ali ganhando uns 1-0, muito sem vergonha, vamos conversar sobre isso também. E as seleções as melhores ranqueadas ali nem participassem dessa segunda fase, fosse mais pra galera ali que, né, que teria até mais chances, né, de talvez ou ter grupos mais parelhos e tudo mais. Acho que seria mais interessante, mas não tem como, porque aí o Japão ficaria muito tempo parado, a dificuldade de você conseguir amistosos é muito grande, então as seleções ali principais também participam da segunda fase, entram a partir dessa segunda fase, mas sinceramente o nível é muito baixo e dá jogos como esse, né? O Japão em 4 jogos, né, contra a Síria e Mianmar, 4 vezes 5-0, 20 gols apenas nesses 2 jogos, né, nesses 4 jogos, e o Japão encerra sua participação na segunda fase eliminatórias com 100% de aproveitamento, nenhum gol tomado, e sabe o que significa isso, gente? Nada, porque, né, basicamente, das melhores equipes, a gente jogou com equipes muito fracas, a gente teve um WO, né, que seria talvez o jogo mais interessante, teve um WO, e isso meio que deixou mais sem graça ainda, né, essa segunda fase. Mas, pra mim, a gente só não reclamar, Elias, eu acho que tem pelo menos a parte tática pra gente conversar, tem bastante coisa pra gente ver que o Japão testou nesses últimos 2 jogos, então acho que essa é a parte relevante desse episódio, pra gente discutir aquilo que o Japão testou, aquilo que a gente pode levar para uma terceira e definitiva fase e como vai funcionar, apesar que a gente já falou outras vezes, mas como vai funcionar essa nova terceira fase, porque agora são 3 grupos, se não me engano sempre foi 3 grupos, né? São 3 grupos, passa os 2 primeiros, aí depois o terceiro e quarto vão para uma repescagem. Eram 2 antigamente, né? Eram 2 grupos, era A e B, né? Agora são 3, né? Que passam 18 times, né? E aí a gente vai discutir tudo essa questão de... Vai relembrar vocês, né, mais uma vez, tudo isso, como é que funciona essas 65 repescagens para essa Copa do Mundo de 26, que vai ter mais seleções, inclusive mais seleções asiáticas também. Tiagão, era a favor de pelo menos os 5 melhores ranqueados fossem poupados aí desse martírio. Essa fase mas teria que ter coisa pra fazer, né? Se fosse pra ficar 6 meses sem jogar, seria ruim, né? Mas né, a gente joga pra rodar elenco. Né? Joga data FIFA, joga amistoso. Porque realmente os joguinhos foram muito ruins. O único jogo que eu tava realmente esperando dessa segunda fase era aquele Japão e Coreia do Norte, lá em solo norte-coreano, mas... Infelizmente o rival agora, a gente pode falar, né, que tá isso preso na garganta, o rival arregou. Isso é verdade. Arregou. Não tem essa hipocrisia de falar, vou falar assim, arregou, cagalhou, ficou com medo, não queria perder lá no Coreia do Norte. Arregou. Pois é, colocar toda aquela desculpinha de lá, a gente arregou. Qual que foi? Eu lembro que a desculpa era uma coisa, era problema sanitário que tava tendo no Japão, né? E aí eles falaram que poderia ser um problema, né? Da doença do Explode lá, né? Lembra que fizeram até piadinha na época? Sim. Eu lembro assim, bem... É claro, nenhuma desculpa sobre a questão sanitária deve ser levada de maneira nenhuma, de forma leviana, né? Mas que, claro, também usaram isso como uma baita, uma forçação de barra e tudo mais, e aí preferiram que o Japão ficasse com o WO de 3-0, né? Enfim. Arregou, arregou. Vira a página, arregou, cagalhou. Pois é, e agora o Japão passa para uma próxima fase e teve esses 2 jogos que, sinceramente, muita gente eu acho que nem assistiu. Sinceramente, nem é um jogo que eu acho que quem não assistiu, meu Deus, perdeu tantas coisas. A não ser que você é daquele torcedor, né, que fanático, a gente espera, sinceramente, né, que isso esteja diminuindo, que é aquele torcedor que adora ver o Japão jogando contra ninguém, fazendo uma goleada, e depois quando o Japão pega uma equipe mais forte, o jogo não é tão fácil, vai lá reclamar na rede social, né? Então, por favor, não seja esse torcedor que acha que o Japão vai ganhar de 5-0 sempre, porque não é a realidade do futebol, né? Então, enfim, foram jogos legais, a segunda fase acabou, graças a Deus. E Elias, eu acho que o que mais interessante, antes de você falar sobre a convocação dessa seleção para esses últimos 2 jogos, é que a seleção tem um problema de muitos jogadores não terem sido convocados, né? Tiveram alguns nomes ali que ficaram fora, e a seleção... ela optou, então, por fazer uma escalação diferente para os jogos para testar uma opção sem lateral esquerdo, que é um problema. Né? Exatamente, não teve o Nakayama, né, Yuto Nakayama nessa convocação. O Hiroki Ito, ele é mais zagueiro do que literalmente um lateral esquerdo, então o Moriyasu decidiu então mudar o esquema tático, fazer bastante variação técnica, funcionou muito legal e eu espero que ele leve isso para os próximos jogos, se
por acaso o Japão tiver dificuldades em levar os seus laterais principais por qualquer motivo que possa vir a acontecer. Uhum. Tiagão, antes de falar dos jogos, falar a lista rapidinho aqui, ó. Foram chamados de goleiros o Maekawa, o Osako Yotani, né? Defensores Sugawara, Taniguchi, Takura, Hashioka, Machida, Hiroki Ito, Tomiyasu e Nagatomo. Os meias Morita, Wataru Endo, Kawamura, Minamino, Doan, Yuki Soma, né? Keito Nakamura, o Kamadinha, né? Voltando aí após um certo tempo. A Otanaka também voltando, né? Hatate e o Kubinho. E na parte ofensiva, o Edinha, Ogawa, Maeda e uma novidade, Yuito Suzuki, né? Do Brøndby, na Dinamarca. Muito bom, Elias. E aí o Japão entrou em campo, né? No último dia 6 de junho, né? E o Japão foi fora de casa, né? Foi lá em território de Myanmar. Agora, eu tava esses dias com o nome na ponta da língua da cidade onde foi esse jogo. E o Japão jogando fora de casa, mas sem muitas dificuldades, né? Uhum. É uma vitória tranquila, né? Por 5-0 no primeiro tempo, já estava bem sossegado com o Kento Nakamura fazendo golzinho 17. O Do na metade do primeiro tempo já estava garantido, né? Na etapa final, o Kento Nakamura fez mais um golzinho. E o Ogawa, né? Marcando. Ó, quem diria, hein, Tiagão? O Ogawa aí marcando o seu double, né? A seleção japonesa, dificultando mais ainda a vida do Kyogo, caso ele queira voltar para a seleção, né, Tiagão? Esses gols aí pioraram a vida do coitado. E nessa partida o Japão entrou em campo completamente diferente, né? Inclusive com a formação diferente. Entrou com uma equipe reserva no esquema do 3-5-2, né, Tiagão? Com o Maekawa no gol, Hiroki Ito, Taniguchi e Hashioka. Sugawara, Morita, Hatate, Keito Nakamura, Kamadinha, Doan e Ogawa, né? E entraram na etapa final ali o Itakura, o Kawamura, o Maedinha, o Yuki Soma e o Yuito Suzuki, Tiagão. Muito bom. O jogo foi em Yangon, né? Agora eu lembrei aqui, Yangon, né? Lá em Myanmar. Elias, como por aquilo que eu falei, né? Até se vocês também leram também os textos do Thiago Bontempo, que a gente sempre indica lá no blog Futebol no Japão, lá no GE. O Thiago Bontempo falou exatamente isso, né? Sobre essa mudança tática, até por causa da falta de lateral esquerdo, né? Que vem assombrando. Na verdade, a falta de lateral é aquilo que a gente fala que é um problema mundial, né? Não é algo exclusivo do Japão ou é um problema de eficiência dos times asiáticos, né? Que não vem produzindo tantos bons laterais. Mas eu acho que foi bem interessante, talvez, você deixar de fora um jogador ou outro. Lembrando que alguns, por exemplo, o Nakayama, ele não foi convocado porque ele tá mudando de time, né? E na verdade tá livre do mercado, né? Ele saiu da equipe dele e tá buscando novos ares e aí tal. Então, por toda essa questão de não estar jogando tanto, né, por estar esperando, né, o que ele vem fazendo, né, e tudo mais. Até se me engano, ele estava jogando no Huddersfield, né? Huddersfield, caiu. Huddersfield, exatamente. Eu não sei muito como é que vai ser ali o futuro dele, né, porque parece que o contrato dele chegou ao fim. Ele não vai querer jogar testosterona, né? Aí talvez seja meio difícil. Existe uma grande especulação no time do Holstein Kiel, né? Que acabou de subir para a Bundesliga, inclusive estreante, né? Na Bundesliga. Tá querendo ele, né? Já que ele tá na Inglaterra, eu preferia muito que ele tentasse ficar por lá, né? Mas, para uma equipe que acabou de subir para a primeira divisão, também eu acho que é muito bem-vindo. O Nakayama é um jogador de 27 anos, né? Então tem uma lista longa de possibilidades e ano pela frente. É um jogador bem interessante. Para mim, eu vinha gostando muito dele como lateral esquerdo principal na seleção japonesa. E vamos ver o que acontece, né? Então, eu espero que, se for para ir para um time da Premier League, que seja uma equipe, né, que tenha condições ali de pelo menos pleitear alguma coisa, né? Pelo menos uma meia tabela, né? Ou, se nenhuma porta boa aparecer por lá, que ele vá para uma equipe que pelo menos esteja subindo, e aí tem condição de ele, né, poder mostrar um pouco mais de serviço, né, tudo mais. É muito melhor assim do que ele ir para uma equipe ficar amargando o banco, né. Mas, Elias, o Japão volta a jogar com 3 zagueiros. Foi um jogo fácil, né, não dá para dizer. Nem sofreu ameaça alguma, né? Não, nenhuma ameaça. A seleção de Myanmar ela veio com um esquema
basicamente um esquema de 5 zagueiros, né? A equipe vem bem... Eu falo 5 zagueiros porque não era só um 3, né? Um 3 alguma coisa, né? Era literalmente uma linha de 3 e mais os laterais juntos ali, né? Então, quase alas, né? Os alas bem recuados. Então, literalmente um 5-4-1. E o Japão teve que trabalhar a bola, né? E eu acho interessante que esse sistema que o Moriyasu trouxe, de trabalhar com 3 zagueiros, de trabalhar com alas, né? No caso, foi o Sugawara e o Nakayama, né? O Keito Nakayama foram os alas dessa partida. Mostrou que o Japão tenha que trabalhar mais, fazer essa bola rodar mais, evitar muito aquelas arrancadas e trabalhar muito no erro do adversário. E o Japão fez isso nesses 2 jogos, nesse jogo foi esse. O primeiro gol, inclusive, né, que saiu relativamente bem cedo, né, foi aos 17 minutos, foi uma das poucas vezes que a seleção de Myanmar veio com a bola ali pelo lado esquerdo, tentou um passe muito, muito forte, errou, no contra-ataque a bola vem pro Kamada, o Kamada dá um tapa, isso um pouquinho depois da passagem do meio campo, a bola foi pro canto, não tinha ninguém ali, o Keito Nakamura conseguiu pegar a bola, chutar de canto e abrir o placar. Logo depois, mais uma jogada, né? Alguns minutos depois, mais uma jogada que quase virou gol. Ainda teve o gol do Doa no primeiro tempo. Uma jogada, inclusive, que a bola vem também pelo lado esquerdo, né? Ali com o Kamada e com o Nakamura. A bola chega no Kamada, o Kamada bate, a bola bate na trave e o Doan vai lá e faz a finalização para colocar 2-0. Neste momento o jogo já estava completamente dominado, o primeiro tempo muito tranquilo do Japão, muito tranquilo mesmo, a seleção de Myanmar tendo apenas uma chance de chute e apenas 20% de posse de bola, então o Japão com 80% de posse de bola, 12 tentativas de chute a gol no primeiro tempo, no segundo tempo foram mais 8, e aí no segundo tempo as coisas foram apenas desenrolando, o Japão foi fazendo algumas substituições, e mesmo essas substituições mantiveram esse mesmo esquema tático, né, onde o Japão começou a trabalhar de maneira bem interessante essa bola pelos 2 lados, né, e aí acabou saindo os 2 gols do Ogawa, né, inclusive o primeiro dele com uma assistência do Yuki Soma. E sinceramente, Elias, até antes de passar sobre isso, eu queria depois saber o que você acha, né, sobre o Yuki Soma, que é um jogador que teve ali fez algumas temporadas bem interessantes, principalmente em questão de quantidade de jogos. Ele nunca foi um goleador, mas ele é um cara que sabe passar muito bem a bola. Eu lembro dele no Nagoya Grampus na temporada 21, onde ele teve ali em torno de a temporada toda, mais de 8 assistências. Então é um cara que sabe trabalhar. Ele é baixinho, rápido e tem um toque em profundidade muito interessante. E ficou um tempo, né, sem aparecer na seleção, volta agora tendo mais uma oportunidade. E antes de você falar sobre isso, apenas para finalizar a minha fala sobre esse jogo, depois desses 2 gols do Ogawa, o último gol ali foi foi mais um, né, do Keito Nakamura, com a assistência do Ogawa, e esse último gol foi bem interessante porque o Ogawa ia fazer o pivô, né, vieram na falta, a bola acabou sobrando, né, então foi um toque do Ogawa no meio do choque ali, e o Keito Nakamura matou o jogo ali, dando uma finalização no canto do goleiro. Então foi um jogo todo trabalhado na organização tática, em um sistema tático novo, onde o Japão priorizou muito essa bola trabalhada na intermediária para frente, e o Japão não teve dificuldade nenhuma contra uma seleção de Myanmar que, quando teve chance de segurar um pouco a bola, teve erros básicos, né, de cruzamentos, erros básicos de lançamentos, erros básicos de manter a bola no pé, e o Japão venceu sem nenhuma dificuldade. E o Soma que me lembra muito Tanakinha, né? Tatsuya Tanaka, que fez muito sucesso no Ural anos atrás, foi da seleção japonesa, né? Uhum. Jogador rápido, com toque rápido, visão de jogo. Faz gols quando precisa, né, Thiagão? E fica como uma opção alternativa aí na parte ofensiva japonesa, né? Então, não comparando os dois, mas eles têm um estilo parecido, né? Eu tava pensando, putz, o Soma me lembra um jogador do passado, né? Então, até pensei, putz, lembra o Tanakinha, cara. Até o corte de cabelo meio parecido, né? Eu fico pensando que no caso do Yuki Soma, talvez é pela posição de campo que ele joga, né? Que é pelas extremidades, é muito difícil ele, obviamente, não jogar como titular jamais, mas é difícil ele, até pela questão da quantidade de jogadores que podem jogar nessa função no Japão, né? Então hoje a gente tem pelo menos 3 ou 4 ou 5 até 6, e se você colocar os
os esquecidos pelo Moriyasu, dá pra colocar uns 7 nomes ali como jogadores para jogar nas extremidades de campo. Então fica muito difícil pro Yuki conseguir pleitear isso aí, né? E o que eu acho meio complicado é essa questão do empréstimo dele, né? Porque ele não é um jogador da equipe de Portugal do Casa Pia, mas ele é emprestado, né? E aí, tipo assim, o Casa Pia também não decide se vai comprar ele ou não vai, né? E também não sei o que o Nagoya vai fazer com esse jogador, né? Que fim vai dar na questão dele dentro da equipe japonesa. E se ele for para ficar em Portugal, que seja nas equipes principais, né? Que ele tem espaço fácil, né? Vendo os números gerais dele, não são números que, nossa, maravilhosos, mas o que eu acho mais interessante do Yuki Soma é essa quantidade de jogos meio que ininterruptas que ele tem, né? Então, é um jogador que não machuca, é um jogador que joga 90 minutos com muita facilidade, né? Então, vendo os números mais recentes dele, foram 37 partidas no total na temporada 23-24, né? E ele tem 5 gols e 3 assistências, né? Então, é um jogador que joga muito, né? Então, eu acho bem interessante isso, por ser um jogador que fisicamente é muito bom, né? Tem 27 anos e espero que agora com o final da temporada 23-24 e começo da 24-25, que o Yuki Soma tenha a oportunidade de uma equipe maior, né? Que seja na Europa e que seja uma equipe que ele possa mostrar uma evolução de futebol mais interessante, porque infelizmente no Casa Pia ele vai ficar um pouquinho esquecido. E apagou a má impressão que ele teve na Copa, né? Acabou. Aí pensou, putz, o Muriel chamou ele na fogueira, botou o Piá na fogueira pra jogar lá, queimou o caboclo, né? Não, conseguiu, recuperou aí o prestígio que ele havia antes, né? Porque ele não fez uma boa Copa do Mundo, muito por culpa do Muriaço, que resolveu fazer aquela escalação maluca contra a Costa Rica, né, Thiagão? E ele foi um dos mais prejudicados naquele jogo, né? Então, ele conseguiu aí dar a volta por cima, ainda bem. Exatamente. E já vou até puxar isso para você, eu sei que na teoria seria melhor a gente falar dos 2 jogos antes disso, mas eu acho que como os 2 jogos foram muito parelhos nessa questão de tática, apesar que no segundo jogo o Japão jogou apenas o primeiro tempo, né, com o sistema 3 zagueiro, depois o Japão voltou a jogar com o seu sistema um pouco mais tradicional. Mas Elias, dá pra gente levar em consideração até que ponto essa ideia nova de jogar sem os laterais de ofício, colocar um pouco mais de alas, você acha que assim, tudo bem, o Japão ganha jogos jogando com os 3 zagueiros. Mas E tu ganha agora de merda, né, Thiagão? então, mas essa talvez é a dúvida que eu fico assim, até que ponto dá pra gente levar em consideração essas vitórias, Elias? Eu lembro assim que, poxa, pra você sabe que eu sou inimigo número 1 do 3-5-2 da minha vida, né? Sim. Eu sou eterno inimigo disso. E você vê, até fazendo uma comparação, é muito parecido com o time do Zico, né? Que o time do Zico jogava no 3-5-2 contra time bosta e ganhava. Quando ele jogava contra time maior, tomava pau, né? Então, é uma coisa que vai acontecer com a seleção japonesa. Quando eles pegarem o adversário mais forte, eles vão ver que o 3-5-2 não vai funcionar da maneira que o Muriel está buscando. E para mim, desculpa falar, sabe que eu sou um cara muito sincero. O pessoal já me conhece aqui há 10 anos e sabe que eu pego e falo na lata mesmo. Dá murro em ponta de faca, é bobeira ficar insistindo. Eu não sei por que eles têm tanto tesão em insistir nesse maldito 3-5-2, cara. Não entra na minha cabeça. Tudo bem que a gente tava carente. Dessa vez a gente tava carente da lateral esquerda e tal, tudo bem, beleza. Mas, poxa vida, sabe? A gente vê que desde as priscas zeras, os caras tentam, não vai, sabe? Que? Ainda nesse jogo, ainda nem foi exatamente um 3-5-2 o tempo todo. Tudo bem, se você volta, se você deixa o Kamada a mais e avança o Doan e o Ogawa, ou né, alguém volta, fica o 3-5-2. Mas em vários momentos foi até na verdade foi um 3-6-1, o Ogawa bem lá na frente, bem isolado, jogando os 90 minutos. Aí você tinha o Doan e o Kamada, cada um em uma lateral, né? Ali um pouco mais, e aí atrás do meio campo, aí sim, você tem aquela linha de 4, né? Com o Sugawara, Morita, Hatachi e o Keito Nakamura, e atrás ali você tinha outros jogadores. Então, assim, dá para dizer que esse Japão, ele tentou algo novo, e isso não dá para tirar esse mérito do Moriyasu. Eu sei que tem muita gente que quando escuta eu falando bem do Moriyasu, gera aquela incógnita na cabeça, mas assim, pelo menos, o que ele falou pós-jogo, eu achei que pelo menos foi algo consciente.
Tá? Então, assim, ele já não convocou os laterais sabendo da situação dos laterais. O Nagatomo não jogou nessa primeira partida, nem no banco ficou, né? E na declaração dele, ele falou um negócio mais ou menos assim, né? Que ele falou assim, eu quero que a gente mude entre a linha de 3 e a linha de 4 durante o jogo, né? E uma coisa que ele falou também é que, assim, muitas vezes a equipe já sabe fazer essa transição, só que ele quer usar essa mudança tática sem ser no meio do jogo, já quer começar com uma mudança diferente. Então ele deu duas declarações, a segunda foi meio assim, né? Eu decidi que seria melhor o time começar com essa linha de 4 no meio campo, do que só mudar no meio da partida com os jogadores já, né, pensando num esquema diferente. Então, assim, foi pensado, né? Não foi algo que foi, agora eu convoquei todo mundo, percebi que tá faltando lateral esquerdo, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Que esse amontoado de jogadores da Master Liga. Não, ele já foi convocado assim, e pelo menos foi pensado essa linha de 4 ali na frente dos 3 zagueiros, que no caso foi o Hashioka, o Taniguchi e o Hiroki Ito. E até dava para o Japão jogar com o sistema de laterais normal se quisesse, porque no caso teria ali o Hiroki Ito para fazer isso, mas ele optou por não fazer, né? É que eu fico pensando assim, nas linhas de frente lá, ok. Mas o problema é você, se ainda tivesse assim, 3 excelentes zagueiros, indispensáveis, beleza. Mas ficar colocando 3 zagueiros e enfiando tranqueira lá atrás, sabe? Pô, vai ficar enfiando Akone e Matida junto, vai colocar a questão do Taniguchi, eu ainda é uma incógnita para mim a continuação do Taniguchi na seleção também. E também eu até gosto do Hashioka, me acostumei, assisti muitos jogos do Hashioka no Santroiden e tudo mais. Você é suspeito pra falar. Eu sou um pouco suspeito para falar porque vi muita coisa do Hashioka e acho que ele tem muita margem de evolução, ainda mais agora que ele saiu, né, desse purgatório de jogadores japoneses, né? Agora ele foi lá não sei também até que ponto ir pro Luton Town é um avanço. Mas pelo menos tá jogando a primeira. É da água pro... Se não é da água pro vinho, é da água pro suco, pelo menos. Aí só espero que ele tenha continuidade de tempo, né? Eu tô jogador jovem e tudo mais. Então, assim, eu acho que os nomes são interessantes. É claro que quando você coloca esses nomes contra os principais atacantes do mundo que você vai enfrentar numa Copa do Mundo, aí claro que a coisa, né, o buraco é mais embaixo. Mas para esse nível de seleção é muito tranquilo, porque o Japão dominou essa segunda fase inteira e, sinceramente, a não ser que a gente tenha um azar de cair num grupo muito casca grossa para jogar fora de casa, é bem provável que desses 5 jogos que o Japão vai fazer, desses 5 adversários, né, que vai ser da próxima fase, se não me engano são 3 grupos de 6, o Japão jogue metade desses jogos tranquilamente contra a maioria das equipes que vão jogar na terceira fase. E um jogo ou outro que o Japão vai ter ali uma dorzinha de cabeça, um jogo que a gente vai entrar um pouco mais desorganizado, vai tomar um gol e ter que ir atrás do placar. Mas a lógica é que o Japão jogue a maioria dos jogos muito tranquilo na terceira fase também. Então, talvez vamos ver um pouquinho onde essa zaga vai ser um pouquinho mais pressionada e ver se o Japão começa a criar aquela famosa casca, né, de se organizar mesmo na dificuldade, né? Mas, assim, nesses jogos Taniguchi sobrou, Hachioka sobrou, né, o Ito nesse jogo também sobrou, e nem dá para falar dos goleiros também, né, porque basicamente não foram utilizados em nenhum jogo, né, então ainda fica naquela incógnita né, temos o Maekawa, será que o Maekawa agora consegue pleitear essa vaga ou não? Eu acho que o Tani, né, do Matida Zelvia, eu acho que o Tani é o cara que deveria ser o nosso segundo goleiro, ou o primeiro ou não, é o Osako do Sanfrecce Hiroshima. Então, assim, é muito complicado porque são adversários que, para algumas dúvidas que a gente tem primordialmente em algumas partes do campo, não ajudaram em nada, né? Porque não trouxeram dificuldades, né? Não sei nem se você consegue falar alguma coisa, inclusive sobre os jogadores do Celtic, né? Dá para dizer que este foi o jogo que o Hatate conseguiu jogando boa parte, ele jogou até, na verdade jogou só o meio tempo, né? Então dá para dizer que o Hatate conseguiu pleitear alguma coisa nessa seleção? Será que a gente vai ver uma Edinha ainda com chance na seleção nas próximas convocações? Difícil, né? Eu não vejo assim num horizonte Hatate e Maeda longe da seleção, cara, porque o Hatate tá conseguindo, tá sendo convocado direto, Maeda é uma das peças favoritas do Muriaço desde as priscas eras, né? Então
Tudo bem que teve a ascensão do Ogawa e o Ueda tá fazendo umas golzinhos, mas o Maeda pode fazer várias outras funções, como a gente já viu ele fazendo na seleção, né, Tigão? Então, não vejo um perigo iminente, assim, dele ficar de fora, a não ser que apareça alguém em uma outra ascensão e do nada tire ele, sabe? Eu acho bem difícil. Eu acho que para o Hatat, eu acho que eu acho que ele tem uma pedra no sapato muito difícil de vencer, que é a Otanaka, né? E no caso do Maedinha, sei lá, né? Eu acho que o Maeda ele joga numa posição onde as lesões são um problema maior. Então às vezes pode sobrar uma vaga aí uma fase de um Kamada, né? Ó, um Minami no não muito inspirado, aí o Maedinha consegue ser jogado ali como, né, para apagar incêndio, né? Então assim, parece que pelo menos na que eu vejo, é que o Maedinha ele tem mais chance nessa questão de jogar numa posição onde a rotação de jogadores tem que ser maior, porque, né, é uma posição que as lesões são muito mais fáceis de acontecer. Ali nessa meiuca de volantes eu acho bem mais complicado pro Hatat. E uma coisa importante é que o Hatat dificilmente fica no Celtic essa temporada, né? Então, Será? provavelmente Premier League já ia na rota dele, estão falando muito disso já. É um jogador que o Celtic não vai conseguir segurar por muito tempo, né? Porque ele sobra lá na Escócia, cara. Ele brinca demais lá. Faz tempo que eu não vejo ele jogar entre aspas sério, assim, porque ele sobra muito. O passe dele angulado é um negócio que pega muito na frente dos caras e gera muito ataque que acaba gerando gol, né? Então isso acaba sendo uma... E o complicado é que nesse jogo contra a Myanmar, para matar a Myanmar de uma vez por todas, a zaga, a volância da seleção japonesa pro segundo tempo ainda foi o Kawamura, né? Que entrou nos 46, jogou o segundo tempo inteiro, e depois acabou sendo o Moreno e o Itakura, né? Então até o Itakura, né, acaba sendo uma possível opção, né, de você fazer ali um volante bem defensivo, né? O Itakura Então, me dá medo, porque ele não é testado desde que ele jogou contra o Irã, não é testado de verdade, né, cara? Então, eu não sei até que ponto ele continua sendo um cara seguro e de confiança ou não, né? Esses traumas do passado aí vão acabar afetando a cabeça dele, né? Porque eu assim, venho apesar que o Itakura, ele tá nessa última temporada no Borussia Mönchengladbach lá, ele foi um cara que foi muito necessário na defesa, né? Obviamente que ele é um jogador de ofício na defesa, mas ele também algumas vezes foi um pouquinho colocado nessa questão de volante. Então assim, não é impossível ele jogar de volante, até porque o contrato dele, né, na equipe do Borussia em preto e branco, né? Até 26, né? Então, e ele tá lá desde 22 e tal, então vai ser um contrato longo de 4 anos, e na manutenção desse elenco, né, do Mönchengladbach, o Koitakura ele pode ser até colocado realmente como um volante em algumas situações ali, ele ter mais o tempo de jogo até 26, né? Então, é uma posição que pode se tornar realmente uma segunda posição efetiva, assim, né, do Koitakura, e quem sabe até 26 ele tenha evoluído para tirar da cabeça de muita gente essa incógnita que ficou, que até que ponto a gente pode contar com ele, até porque ele teve alguns jogos também que na defesa, alguns jogos onde ele vacilou muito, né, em um passado não muito distante, né. O Itakura, dá pra se dizer que é o Yoshida 2.0, né? Era um jogador seguro, um baita do zagueiro, mas do nada dá umas merdeadas, assim que não dá pra entender o caboclo, né? Complicado. Exatamente. E o segundo jogo, Elias, onde tivemos show de Doan e uma facilidade novamente contra a seleção da Síria. Nosso querido Super Saiyajin, nosso querido Yamazaki Doan fechou, né? Camisa 10 aí, nosso amado. O Japão meteu 5-0 na Síria, né? Com gols do Edinha, do Doan, um gol contra do Kurumá, né? E o Kisoma fazendo de pênalti. O Minami, ó, o Minami fazendo seu golzinho, né, Tiagão? E entrou em campo da seguinte maneira, né? Mais uma vez, um 3-6-1, não sei por assim dizer. Com o Itakura, com o Osaka no gol, né? Itakura, Tomiyasu e Matida dessa vez. Time bem diferente do que enfrentou na equipe de Myanmar, né? Com Doan, Altanaka, Wataru Endo,
Keito Nakamura, Minamino, Cubinho e o Edinha. Entraram na etapa final Kawamura, Yukisoma, Kamada, Hiroki Ito. E teve substituição no goleiro, Tiagão. O Tani entrou no segundo tempo. Exatamente. O Japão foi. Agora dá para dizer que nessa partida o Japão jogou um pouco mais ali com o que é possível de ser força máxima, né? Manteve os também 3 zagueiros. A equipe se organizou muito bem e acabou contando com um gol contra. Mas, assim, final de primeiro tempo, o jogo estava muito controlado, né? O gol do Edinha. 20 minutos do jogo tava 3x0 já, né? É verdade, né? 20 minutos tava 3x0, né? O gol do Edinha aos 13, gol do Doan, né, com a assistência do Cubinho aos 19. Aí ali teve o gol contra ali do jogador da Síria aos 20 minutos, 3x0. E aí o jogo se desenrolou. No segundo tempo mudou muito rápido a equipe e tudo mais. E o segundo tempo o Japão vem com um esquema um pouco mais tradicional, né? Que a gente vem vendo o Japão jogando, que é esse 4-5-1, que facilmente vira um 4-3-3, né? Quando os 2 pontas avançam ali, no caso nesse jogo, Minamino e Doan, e no segundo tempo, Doan e Yukisoma, e o Edinha acabou jogando o tempo todo. A Otanaka, tranquilo, foi substituído, né, na segunda etapa. O Ataru Endo, tranquilo, foi substituído pelo Daichi Kamada, que fez algumas partidas, até boas partidas, ou partidas regulares. Essa temporada do Daichi Kamada foi uma temporada meio complicada, né, Elias, no futebol italiano, né? Então, alguns chamando ele até chamando ele de ingrato, né? Então, assim, a vida do Kamada nesses últimos 3 meses foi meio complicado lá, né? Não, sinceramente, nem sei como que vai ser, né? Eu só sei que ele falou que não tinha interesse em aumentar o seu contrato com a Lazio, e aí a galera acabou pegando muito no pé dele. Tem uns burburinhos aí da onde ele pode ir, mas nada ainda que dê pra levar a sério tudo ainda. O torcedor italiano, ele é chato igual brasileiro, né, cara? Então, é por causa que na Itália eu percebo que tem muito disso muito da... Agora me fugiu até a palavra, mas de você ter uma fidelidade com a equipe, né? É um negócio meio ferrarista, né, no geral da coisa, né? Então a equipe é muito importante, as cores, a fidelização do jogador com a equipe, né? E quando eles veem que o jogador não abraçou muito aquela identidade, normalmente eles pegam muito no pé. E o Kamada também foi muito áspero também em algumas falas dele, né? E isso acabou piorando, né? E sem falar também que eu acho que o banco não fez muito bem pro Kamada, que ficou um pouquinho mordido, né? Apesar que não foi tão banco, né? Que ele não era titular absoluto, né? Mas 38 jogos, 2 gols, 2 assistências. Foi uma temporada abaixo do que se esperava, mas não foi uma temporada horrível, assim, do Kamada em vários sentidos. E nesse jogo, Elias, né? Tivemos um Kubo fazendo uma função mais de distribuir jogo, né? Então, o Cubinho não brilhou, mas não precisa, né? Já mostrou tudo aquilo que sabe jogar bola. O Doan vira e mexe, sempre tem alguém questionando ele, né, dentro da seleção japonesa, então acho que foi um jogo onde o Doan mostrou uma facilidade, uma maturidade muito grande nas decisões de jogadas, e claro, né, contou também com um adversário muito facilitador de jogadas, né, ainda teve o pênalti, né, que o Yukisoma fez no segundo tempo, e acabou com o gol do Minamino, com a assistência do Eto'o ali, e o Minamino mostrando que talvez a pior fase do Minamino na seleção tenha passado, né? E ele vem mostrando aqui, pelo menos, pode ser um nome interessantíssimo para estar levando o Japão para frente nessas eliminatórias. Eu, sinceramente, ainda acho que o Minamino é uma incógnita para mim, porque eu sempre vejo 2 Minaminos muito diferentes. O que joga na França é um jogador que parece muito mais alegre, muito mais tranquilo na posição que joga, e na seleção ele está sempre mais sisudo, parece que está mais preocupado, né? Então, assim, eu acho que você pode pesquisar ou até procurar isso, ver um jogo, né, da equipe do Minamino lá na França, quando ele está jogando, e ver o jogo do Minamino na seleção, né? Você percebe que o Minamino, né, ele parece que ele joga muito mais leve, né? E olha que a equipe do Mônaco é uma equipe que tem uma torcida que pega um pouco no pé também, né? Não é uma torcida tão água com açúcar assim, né? Uma seleção, é uma equipe que tem uma torcida muito fervorosa, e o Minamino caiu nas graças da torcida, tem um contrato longo, né? Até 26 também, no final da temporada 25-26. Então, que bom. Fico feliz com o Minamino, mas ainda acho ele uma incógnita na questão da seleção, até porque ele sabe que
diferente do time do Mônaco, no Japão, para ele ser titular, não vai ser nada muito fácil, não. Mas Elias, 5x0 fácil. Lembra muito Kyogo, né? A situação do Kyogo. Verdade. Ele joga de um jeito no certo e na seleção nervoso, tenso, né? Eu ainda acho que o Kyogo consegue, nas oportunidades que teve, disfarçar mais, né, esse descontentamento, às vezes, essa pressão. Pelo menos o que eu vejo assim de expressão facial, parece que o Minamino ele disfarça menos, às vezes, um descontentamento. Assim, com Você vê a panos. frustração, né? Exatamente. Então, assim, mas claro, é um achismo, tá? Tudo que eu acabei de falar aqui nesses últimos 2 minutos é um baita de um achismo, mas fica para vocês também darem uma olhadinha. E Elias, depois dessas 2 vitórias, né, incríveis, ainda se você falou sobre a troca de goleiro, né, achei interessante, né, ver todo mundo jogando ali. Eu acabo tendo uma pré-eleição a gostar mais do Otani, né, apesar que Keisuke Osako é um baita de um goleirão também, que eu gostaria até de ver ambos tendo chances fora do Japão. Eu imagino que isso não é impossível, mas não é tão fácil. Mas são 2 goleiros que eu acho que estão prontos para segurar essa bronca da seleção, principalmente jogando eliminatórias, né? Para a Copa do Mundo, sinceramente, eu ainda não tenho nome. Sinceramente, não tenho nome. Mas pergunto para você, Elias, será que vamos ver Zion Suzuki tão cedo na seleção? Será que vamos ver o goleiro da Sub-23 tendo chance da seleção principal? Acho que talvez essa galera aí acabe ficando para 2030 mesmo. Não, vamos aguardar aí nos próximos capítulos, né? Eu acredito que vamos ver como é que eles vão sair nas Olimpíadas primeiro e talvez depois das Olimpíadas eu acredito que essa galera aí comece a ter mais chance na seleção, Thiago. Mas para você, fica aquela impressão que tirando o Keisuke Osako, tirando o Kosei Tani, você ainda sente essa vibe meio que o Maekawa fica meio como um patinho feio comparado com esses 3 zagueiros, com esses 2 goleiros? Eu sempre fui a favor do Nakamura no gol, né? Então, pra mim o Maekawa fica mais patinho feio ainda nessa situação, cara. Mas é complicado, porque o Maekawa ele chegou na seleção porque teve um bom campeonato pelo Kobe, né? Mas não é aquela estabilidade que a gente sabe, né? Então, não foi testado num jogo grande. Quem sabe num jogo grande ele não acaba se queimando, né? Já é complicado, tipo. Ele tá numa situação aí bem complicada. Já o Tani, o Osako e a galerinha a gente já conhece bem, né? Mas tá na hora de ver o Maekawa num jogo grande e ver como é que ele se comporta. Exato, já que às vezes o Moriyasu coloca tanto jogador em Bota ele lá. furada, porque não coloca uma Maekawa também, né? É. Nesses fogos cruzados, né? E para quem talvez não tenha lembrado de cabeça, né? O Elias citou o Kosuke Nakamura, né? Que hoje é goleiro do Portimonense, né? Já faz um tempão, né? Já tá desde 2021, eu acho, que é lá no Portimonense. E se eu não me engano, ele também tem um contrato longo até final de 26, também um contrato bem longínquo também que ele tem lá pela equipe. E vem jogando bem, não foi titular em todos os momentos, mas vem sempre pleiteando ali uma chance de jogar pela equipe. Então é um goleiro que a gente não pode esquecer, não. Ele só ficou de fora da Copa da Ásia porque já tinha quebrado a mão, né? Ele tava se recuperando da lesão lá dele, mas já tava recuperado, já tava com ritmo de jogo. Foi por capricho do Muriaço mesmo. Exatamente. E eu vendo rapidamente aqui, a última vez que o Nakamura ficou fora de um jogo ali pela equipe do Portimonense foi entre os dias 17/9 de 23 até a data do dia 11 de 23 por uma lesão no ombro. Depois ele voltou, mas ele voltou no banco sem jogar. E a partir da rodada 17 até o fim do campeonato português, o Nakamura foi titular absoluto, inclusive em alguns jogos que ele acabou perdendo ali, tomando 5 gols, 3 gols, mas basicamente foi titular absoluto desde então. Então ele é titular desde o dia 12/1 e foi isso até o final da temporada por equipe portuguesa. E é um jogador que tem ainda muito tempo pela frente ainda, tem 29 anos, não é o goleiro mais alto do mundo, mas já mostrou trabalho muito, principalmente jogando aqui dentro do Japão.
E muito obrigado pela correção, Tiagão. Foi lesão no ombro e não na mão. É isso Exatamente. mesmo. Tiagão, vamos falar aqui dos classificados? Vamos lá. Falando aqui, começar pelo grupo B do Japão, que teve aí uma surpresa, Tiagão. Coreia do Norte passando em segundo lugar. Lembrando Não que merecia, hein? Não merecia nada, hein? Tudo bem, né? Ganhou o de Mianmar Japão nesse último aí. joguinho aí, mas putz, Mas não tudo bem, merecia, não. Ok, apesar da isso é muito marlada aí. interessante, Elias, que todo mundo tinha chance na rodada passada, até Mianmar. Isso. Se vencesse o Japão e colocasse mais uma vitória contra a Coreia do Sul, da Coreia do Norte, perdão, teria até chances matemáticas, né, de classificar. Então, assim, tirando o Japão nadando em polpa, foi um grupo bem pegado, né? Bem Todo mundo com chance de equilibrado. vitória. O Japão passou em primeiro aí, perfeito, né? 6 vitórias aí nessas rodadas, saldo positivo de mais 24, 18 pontinhos. Em segundo, a Coreia do Norte aí, que conseguiu metade, né? Nos 6 jogos, venceu 3, perdeu 2, desistiu de 1, vou falar para sempre, e terminou com 9 pontinhos. Em terceiro, a Síria, né? Ali que terminou com seus 7 pontinhos. Em quarto, a equipe do Myanmar com 1. Lembrando que o primeiro e o segundo colocado garantiram vaga aí na próxima fase das eliminatórias da Copa e já estão classificados para a próxima Copa da Ásia de 2027, né, Tiagão? Então era importante terminar em primeiro e segundo, não só pelas eliminatórias da Copa, mas também na Ásia. Não é 100% de prejuízo para quem terminou em terceiro e quarto, porque Síria e Mianmar se classificaram para a fase final das eliminatórias da Copa da Ásia, né? Então ainda tem mais uma chance de classificarem para o campeonato jogando aí a fase final de qualificação, né? Já no grupo A, Mister Thiagão, passaram o Catar em primeiro lugar aí com 16 pontinhos, 5 vitórias aí e um empate, né? Em segundo, a seleção do Kuwait, né? Kuwait voltando aí a uma fase final eliminatórias desde 2006, se eu não me engano. Fazia tempo que... Aliás, 2010, né? Fazia tempo que o Kuwait aí não terminava bem, ficou com seus 7 pontinhos. Em terceiro, a Índia, né, com 5 pontos. O Afeganistão também com seus 5 pontinhos. A Índia que por pouco aí não se classificou, chegou até estar vencendo a equipe do Catar, né, Tiagão? Sim. Só que tomou a virada. No fase, grupo C, uma e essa, pena. eu vou te falar que, claro, não foi o que eu queria. Torci muito para a Índia nessa segunda, mas é claro, era um chute muito de coração meu, que eu queria muito ver a Índia finalmente chegando numa terceira fase. E olha, não foi um campeonato, não foi ridículo não, conseguiu uma vitória, conseguiu 2 empates, ficou em último, mas com a mesma pontuação de Afeganistão, que também é outra seleção também que está passando por péssimas e horríveis, né? Uma seleção que sofre muito em vários aspectos, mas também conseguiu sair dessa eliminatória também com uma vitóriazinha. Foi um jogo muito pegado, né? Os 2 jogos entre Afeganistão e Índia. E bacana, legal, bacana ver as equipes evoluindo. Existiu ali uma evoluçãozinha entre Índia, que era de longe a pior equipe desse grupo aí, e passou a lógica, né? Qatar sem muitas dificuldades, mas jogando um joguinho meio preguiçoso contra o Afeganistão, que teve um empate, e o Kuwait voltando à terceira fase. No grupo C, teve um time que levou muita sorte, Thiagão. Em primeiro lugar, passou a Coreia do Sul aí com seus 16 pontinhos. Em segundo, a China, que deu uma sorte desgraçada aí. Olha só a China, hein? Passou com 8 pontos na segunda colocação. Em terceira, a Tailândia também com 8 pontos e ambas com saldo de 0, né? Mas o que acontece? A China passou pelo confronto direto, né? Porque venceu a Tailândia ali lá na Tailândia por 2-1, né? Nas eliminatórias. E depois, no segundo jogo, empatou com a Tailândia em casa por 1-1. Então houve aí esse desempate no confronto direto e passou a China, né? Então, lembrando que Tailândia, pena, né? Lembrando que Tailândia e Singapura são classificados para as eliminatórias da Copa da Ásia e Coreia do Sul e China já estão na Copa da Ásia, estão na fase final das eliminatórias. Por pouco não deu Tailândia. Por pouco, se a Tailândia vencesse a China, cara, entendeu? Essa vitória na última rodada já dava para eles, né, o resultado necessário. Foi quase, hein? Tailândia que melhorou muito, claro, ainda tem muito que melhorar, mas melhorou muito dos anos para cá, tá cada vez mais. É uma seleção que tá começando, dependendo do grupo que cair,
não é mais boba não, viu? Tailândia é uma seleção que evoluiu muito de 10 anos pra cá. Muito, muito mesmo. E a Tailândia deu azar, né? Porque a Coreia do Sul ganhou da China na última rodada. E a Tailândia precisava fazer 3 gols. Conseguiu fazer esses 3 gols, venceu Singapura. Verdade. Mas tomou um golzinho de Singapura. E esse golzinho aí zerou o saldo de gols da Tailândia, né, Tiagão? Caraca, verdade. Uhum. Bem, muito bem observado. Eu não tinha visto esse detalhe, hein? Cara, foi por um Uhum. gol, cara. Por um gol aí, Uhum. né, que Singapura acabou fazendo que não acabou passando, viu? Olha, que pena, viu? Porque aquele empate em 1-1 contra a Coreia do Sul, jogando fora de casa, mano, foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Uhum. Lembrando que foi um jogo super emocionante, né? Esse Tailândia e Coreia do Sul. Tudo bem que na volta tomou um pau na leva de 3-0 da Coreia. Mas jogando lá em Seul, né? Aquele 1-1, começou perdendo, levou o gol do Som, né? Aí o Sofonati foi lá e empatou, foi uma loucura, né? Então, foi um daqueles jogos memoráveis aí que a gente vai guardar durante muito tempo. Já no grupo D, Tiagão, situação, infelizmente, seus amigos ficaram de fora, né? Passou o Oman primeiro lugar aí com 13 pontinhos. Em segundo passou o Kirguistão, né? Que já surpreendeu muito na Copa da Ásia esse ano, né, com 11 pontinhos. Em terceira, a seleção da Malásia com 10, ficou de fora. E a Taipei, né, Chinese Taipei, Taiwan, ficou com 0 pontinhos em último lugar, né? Lembrando, uma das poucas seleções aí que não conseguiu pontuar nas eliminatórias. A Malásia até conseguiu vencer, né, a equipe de Taipei no finalzinho, na última rodada por 3-1. Mas o Kirguistão conseguiu um empate heróico lá em Oman, né, Tiagão? Lá em Mascate, 1-1, e conseguiu a classificação. Pois é, engraçado é que Malásia e China Taipei, ambas com essa ideia de tentar importar algum esquema tático, algum jeito de jogar da Coreia do Sul, né? Tanto que os dois treinadores, né, são treinadores sul-coreanos. Inclusive o treinador da Indonésia é um treinador jovem, de 53 anos, né? O Taiwan Shin. E assim, foi por pouco, né? Dá pra dizer que eu esperava até uma Malásia sofrendo mais. E como eu sigo ali as redes sociais da Malásia, eu vejo Começou a sempre doença. algumas coisas. Exatamente. E tem um ou outro torcedor ali no meu Facebook. Então a galera posta as coisas muito, muito animadas, né? Tem os caras de futsal também na Malásia, Os né? caras de futsal, eu tenho a minha turma ali, eu tenho a minha bolha ali, minha turma malaia, tá no Tem meu até a Facebook. mansão Foster de amigos do Tiagão, né? E assim, teve um momento que se dava para imaginar que a Malásia poderia bater de frente com o Oman, que obviamente não aconteceu, né? Pelo menos no segundo jogo, né, que jogou em casa, e acabou perdendo 2-0, mas a Malásia ela chegou contra o Oman para tentar bater de frente, e foi um grupo até muito parelho os três primeiros. China Taipei não tem como, né, tá muito longe ainda de tudo isso ainda, é uma seleção que tem N problemas, né, o futebol é só mais uma delas. Mas assim, achei muito interessante o Oman, mantendo essa tradição de ser uma equipe que se fala pouco, mas que joga muito bem contra as seleções de nível B e C do Japão, da asiático, e esse Kirguistão que vem sendo, olha, Elias, tem como não torcer para esse Kirguistão na próxima fase? Espero muito que só não caia no grupo do Japão, viu? Porque eu acho que dependendo de onde cair, o Kirguistão pode dar problema, viu? Ainda mais porque umas seleções aí que adora ter uns empates nada a ver contra a Coreia do Sul, na Austrália, né? Que tem jogos bem sofridos. Então eu acho que se o Kirguistão cair numa chave um pouquinho mais não tranquila, mas com equipes mais do nível dele, eu acho que dá pra sonhar com o Kirguistão na Copa do Mundo ali, tudo funcionar certinho. É meio louco dizer isso, mas eu acho que não é impossível não. Não, impossível não é, até porque eles apresentaram na Copa da Ásia, né? Então, tudo é possível para esta seleção maluca. Tiagão, no grupo E, nada impressionou, né? Passaram aí em primeiro e segundo Irã e Uzbequistão, a diferença ficou no saldo de gols, né? Ambos aí com 14 pontos. Em terceiro, Turcomenistão com 2 pontinhos e Hong Kong também com 2 pontinhos, né? Hong Kong não jogou mal a Copa da Ásia, mas nessas eliminatórias aí não conseguiu forças, né? Apanhou de todo mundo e não teve jeito, cara.
Pois é, Hong Kong eu já cheguei a ver uma coisinha ou outra de futebol, mas é muito difícil ter informação. Turcomenistão admito que eu não sei nada. É uma seleção que ficou completamente no escuro, mas deu a lógica, né? Irã tranquilo, até com alguns empates ali, jogando alguns jogos com a equipe um pouco mais modificada, né? Mas também muito tranquilo, né? Se perdesse a primeira colocação também, acho que o Irã nem estava muito preocupado, era mais passar mesmo de fase. E o Uzbequistão, né, também sem muitas dificuldades. 14 pontos, eu acho que foi até mais para do que eu imaginava. Eu imaginava que o Irã, assim como o Japão, iria dominar esse grupo, mas eu acho que teve jogos ali que o Irã meio que deu uma seguradinha ali, não jogou muito tudo que podia. Tanto que, inclusive, que os dois jogos contra o Uzbequistão acabou em empate, né? 2-2 e 0-0. Então, assim, o Irã fez a matemática, né? Ganhou das equipes que tinha que ganhar, empatou com o seu adversário direto e basicamente já sabia que ia passar de fase desde o começo, igual o Japão. Irã e Japão, né? São os times geralmente os mais inteligentes, assim, que jogam com regulamento embaixo do braço. Né? Exatamente. Então, assim, tranquilidade. Nossa, 100% tranquilidade esse grupo para a equipe do Irã. Uhum. Grupo F, que foi um grupo disputadíssimo até a última rodada para saber quem seria o segundo colocado, né? Já que o Iraque disparou na primeira colocação e fez a perfeição, né? 18 pontinhos. Mas passou a Indonésia do Thiagão. Passou em segundo lugar, 10 pontinhos, eliminou o Vietnã, acabou em terceiro. E a Filipinas lanterninha. 3 seleções que o Thiagão adora, né? Acompanha. Ele ficou o coração na mão. Se dependesse dele, não passava o Iraque, passava Indonésia e Vietnã, né? Porque ele gosta muito, né? E a última rodada foi emocionante. Por quê? Porque a Indonésia venceu, chegou aos 10 pontos, né? Bateu 2-0 a Filipinas. Mas se o Vietnã vencesse a partida e a Indonésia, por exemplo, empatasse ou perdesse, passava o Vietnã, né? Mas foi atropelado, né? Fora de casa pela equipe do Iraque, né? O Iraque bateu por 3-1, né, Tiagão? O Vietnã não teve forças aí para segurar os iraquianos, mas valeu a luta, né? O Vietnã é uma equipe que vem evoluindo com o tempo também. Dessa vez não foi para a fase final aí das eliminatórias, mas é um time que tem que ficar sempre de olho, né? E já a Indonésia continua na boa fase, tá de parabéns, é um time que mudou da água pro vinho, vem evoluindo aí durante os anos, uma equipe que tem N problemas, que a gente sabe, né, tanto no país, como na política, como na sociedade, como em tudo, né, uma bagunça, inclusive no futebol, né, chegou a estar banida aí durante anos na Federação Asiática, mas parece que deixaram a bagunça de lado, começaram a levar o futebol a sério e deu resultado, né. Pra você ver, Elias, como as coisas são, acho bem interessante a Indonésia passar e ter essa poder de jogar a próxima fase. A seleção do Iraque tranquila também, não tinha muitas dificuldades. E dá para dizer que até a equipe do Vietnã teve ali uma certa evolução. A Filipinas fica um pouco no quase, né, de quase evoluir, passar de fase. Passar de fase não, eu acho que não é, eu acho que a ideia da Filipinas, eu acho que para essas eliminatórias era Era mais tentar evoluir amadurecer. seu futebol, tentar amadurecimento. Eu acho que a única coisa que a Filipinas faz de errado é que a Filipinas tenta fazer evolução de muita coisa ao mesmo tempo. Tenta evoluir o futsal, tenta evoluir o futebol feminino, tenta evoluir o Não futebol foca, né? masculino. Então, tipo assim, eu acho que é muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que falta um pouco de foco. Né? Eu acho que falta um pouquinho de foco para essa seleção organizar um pouquinho mais, né, o que ela pode ser feita. E acho que não é impossível essa seleção ter um trabalho um pouquinho mais a longo prazo. Eu acho que a Filipinas está um pouquinho mais afobada nessa questão de evoluir o quanto antes. Mas assim, dá para dizer que o Iraque também não acabou tendo, não tem uma facilidade muito grande, né, das seleções maiores. Mas o Iraque é aquela seleção que, beleza, ganhou tranquilamente, mas a gente quase nunca mais sabe, né, qual que é a força efetiva do Iraque, né? Então é uma seleção que vem oscilando em alguns momentos, né? Mas ganhou também bem tranquilo. Eu acho que vem uma seleção bem forte. Eu acho que caiu um Iraque e Japão no mesmo grupo aí, vai ser um grupo bem chato, né? Jogos bem complicados, tanto dentro como fora de casa. Mas a seleção do Iraque, para mim, já teve seu auge de ser um pouquinho mais complicado. E eu lembro que alguns anos atrás, Elias, eu estava conversando com o senhor Ishiro Tsuka, que era o meu amigo do Facebook, treinador do Camboja. E aí eu tava conversando com ele em inglês, fazendo algumas perguntas e tal, assim.
puxando assunto mesmo, nada a ver com nada, loucura, achando que o cara nem me responder. E ele falou que a Ásia toda começava a olhar para a Indonésia com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de atenção, que ele não descartava uma evolução para os próximos 20 anos com o futebol do Vietnã, que ele chegou a conversar com um profissional ou outro ali. Então, nessas andanças minhas malucas, quando eu era mais ativo no Facebook, eu tive conversas com a galera bem alternativa, assim, e o Sr. Ichiro Tsuka foi um deles que eu lembro ele falando para mim sobre a Indonésia, o Vietnã, essas equipes estão melhorando, e realmente, né, para essa galera que busca mercado, né, isso que é uma coisa bem interessante, a gente para pensar muito no japonês que está buscando mercado na Europa, mas também tem uma galera que é um pouco mais pé no chão, que busca esse mercado mais interno ali, né, da parte leste e tudo mais, e a galera está muito de olho nessas seleções que tem evolução, né, então eu acho que a Indonésia, que também é uma seleção que tem alguns problemas internos também, viu, vira e mexe tem umas notícias meio esquisitas sobre a organização do futebol indonésio. Mas tem evolução, tem tido uma evolução e eu vou torcer bastante pra Indonésia na terceira fase. Thiago me lembrou dos velhos tempos de Elias com um amor eterno com Ilha Salomão, né? Só faltou adicionar os jogadores Ilha Salomão. Não, então, eu conversava com o técnico, tinha tinha o Gideon Moquírio, né, que ele foi jogador anos durante a seleção dele, Salomão. Aí ele aposentou, até me afoguei aqui também. O cara fala de mim, me chama de maluco, tava conversando com o treinador de Ilha Salomão, cara. Vai cagar também, viu? Aí ele aposentou e virou técnico, cara. Eu não lembro como, não lembro se foi no LinkedIn, alguma porra assim. Eu achei o e-mail do cara, eu pensei, não, vou mandar um e-mail pro cara, não custa, né? E o cara não vai lá e me responde. Caramba, Trocamos um monte de ideia, cara. Conversamos assim várias vezes e tal. Eles estavam se preparando para a Copa da Oceania, né? Que ia ser inclusive na Ilha Salomão na época, né? Eu não lembro se foi em 2019, acho que foi em 2019 ou 2018. 2019, papos com ele. Eu falei sobre a história dele, Salomão, que eu era muito fã do nosso falecido Menap, né? Que foi uma grande estrela do futebol salomônico e nos deixou aí uns anos atrás, né? Então, ele até ficou meio impressionado como é que eu sabia das coisas de Salomão. Mas enfim, né, cara? Cada um com suas loucuras. Cada um com o seu. Pô, mas legal, viu? E como, assim, se a gente for atrás de alguns profissionais que são menos badalados, essa galera... Eles respondem, eles são humildão. Né? Então, acho que isso é legal. E eu até fazer uma errata aqui, eu falei Camboja, mas no caso o Ichiro Tsuka, ele é treinador da Mongólia, tá? Não do Camboja. Porque teve um jogo lá, dessa versão C e D aí, tal, do futebol asiático, que teve um jogo entre Camboja e Mongólia, até vi no Facebook esses dias, e teve ali uma entrevista dele. E para quem não sabe quem foi o Ichiro Tsuka, ele foi jogador, Elias, da época do Jeff e da JFL, entendeu? Então ele é jogador dos anos 70 e 80, né? Inclusive foi treinador do Albirex Niigata, né? Lá na temporada de 2005, 2004, 2005, é depois que ele foi tentar fazer carreira fora do Japão e tal, e acabou caindo lá no futebol da Mongólia lá. Então, assim, legal, cara, legal que tem essa galera alternativa e muito carente, às vezes, de gente que cobre, viu? Você quer saber uma coisa bem interessante? Que a gente não dá, mas, cara, o que tem de jogador, o que tem de treinador, o que tem de galera de futsal com histórias maravilhosas por aí que a gente não conhece, né? Porque é uma modalidade que, infelizmente, não tem o devido espaço nas mídias aí, tá? Isso no mundo todo, né? Qual foi a última matéria que você viu sobre futsal brasileiro, tá ligado? Entendeu? Quais são as equipes do Campeonato Brasileiro de Futsal, entendeu? Ninguém sabe, né, cara? Então, só na Sport TV tem alguma coisa ou outra de joguinho. Exato, né? Entendeu? E os profissionais, os jogadores, os técnicos, os principais, ninguém sabe, né? Então, infelizmente, tem muita modalidade que, infelizmente, acaba ficando escanteada aí, com muita gente fácil de ter acesso e que seria muito legal. Infelizmente, o Rinomaru não consegue abraçar mais modalidades, porque a gente já tá meio que cheio de coisa. Mas bacana, viu? Tem muita gente legal também no futebol aí que daria pra vocês ir atrás. Não sendo um chatões, dá pra vocês ir atrás dessa galera aqui pra puxar um papo sim. Eu e o Thiagão, cara, a gente se supera, né, cara? É incrível. Eu nem sei quando ele tá falando, ele tá falando do grupo G, né? Isso, né? Sim, já volto. E lembrando que ele tem um filho, né? O Sho Tsuka, que
Tá jogando J2, se eu não me engano. Joga J2, que legal. Uhum. Ele já tem seus 28 anos, né? Não é um jogador tão novinho aqui. Porque o próprio Tiro também não é tão. Já tá na casa dos 60 também. Então já faz sentido aí. Então o filho já tá quase na casa dos 30 também. Não, ó, o nosso querido Show, ele tá jogando na divisão de Kanto. Olha aí. Tá jogando no Tokyo United. Olha aí, já tem um time novo então pra torcer. Até parece, né? Bom, Grupo G, Thiagão. E aí, Elias? E essa Arábia Saudita que não ficou em primeiro do grupo, hein? Meu Deus do céu, já vi tudo já. Eu já vi essa historinha antes com a Arábia Saudita, hein? Lembrando que a Arábia Saudita, tudo bem que já tá classificada pra Copa da Ásia e tudo mais, né? Corpinho mole árabe é meio igual, né? Eu acho que ela só fez o arroz com feijão ali dela, viu que o Tadiquistão perdeu o fôlego no final ali do campeonato e puxou o freio, né? Então a Jordânia terminou em primeiro com 13 pontos, mesmo pontuação da Arábia, só que com saldo mais 12, eles com mais 9, né? Aí o time deu uma folgadinha, tanto que perdeu em casa, né, Tiagão? Perdeu em casa virada para a Jordânia nessa última rodada. A Tadiquistão, infelizmente, tinha vacilado na rodada passada e já estava praticamente. Já estava eliminado, né? Mesmo vencendo, não conseguia. Então eles pensaram: os caras já perderam, então vamos dar uma segurada, né? A Arábia Saudita, que ela sempre foi preguiçosa, assim, né, Tiagão? Sempre fez o suficiente, assim, para classificar. Nas eliminatórias passadas já foi isso, né, Tiagão? Eles classificaram em primeiro lá no nosso grupo e depois relaxaram, né? Então, tanto que o Japão no final cresceu e chegou até a passar. Não lembro se passou no saldo de gol ou não. Agora a minha memória tá meio complicada. Mas eles veem que já estão classificados, que já não vão ter muito esforço, ele já puxa o freio de mão, né? É típico. Só que isso já custou caro uma vez na Copa da Ásia, né, Tiago? Lembrando que a Arábia Saudita foi eliminada da Copa da Ásia porque se folgou contra a Coreia do Sul lá e no final foi surpreendido e levou bomba, né? Então a vida não é um mar de rosas assim para os sauditas se folgarem tanto, né? Pelo menos é o que eu penso. E o mais maluco foi que perdeu em casa, né? Esse último jogo. Né? Então, é o que talvez me espanta um pouco. Mas é aquilo que você falou, né? Por ser uma seleção também que gosta muito de trabalhar com a matemática, né? Acho que fica até porque passar em primeiro e segundo não faz diferença nenhuma na segunda fase, né? Ou quis dar uma ajudinha também para. Pode ser. Eles são amiguinhos, né? Pode ser. Apesar que eu sempre sou mais team Tadiquistão, né? Não que tenha um futebol vistoso, mas é uma seleção que eu também acho que dá uma pleiteada assim, para tentar melhorar um pouco o seu nível. Paquistão tá naquele grupo de seleções que eu sinceramente não conheço nada, não vou mentir para vocês. E a Jordânia é velha conhecida, já tem um futebol. O futebol da Jordânia é um futebol bem caseirão, assim, né? Uhum. Ou acabou se tornando, passar dos anos, eu não sei muito como que era lá nos anos 90. Sempre foi um time do Oriente Médio mesmo, assim, né? Não expandiu muito. Sempre entre, né, a galera deles ali e tudo mais, né? Então tem nomes interessantes, né? Mas é uma seleção bem caseira na maioria dos nomes ali e tudo mais. Mas tem um jogador ou outro ali que joga no futebol francês, e acaba aparecendo algum jogador ou outro assim, um pouco diferente do futebol da Jordânia, mas sempre uma seleção muito caseira ali, que sabe fazer muito seu Copa do Mundo. Uhum. Mr. Tiagão, Grupo H também tranquilaço para as seleções que a gente já tinha dado nas caras, né? As cartinhas, que era Emirados Árabes, terminou ali invictaço, né? Primeiro lugar, 5 vitórias e um empate, né? 16 pontinhos. Seguido do Bahrein, que terminou com 11 pontos na segunda colocação. O Iêmen, que não fez muita coisa aí no torneio. E o Nepal também é mais desconhecida, um pontinho.
Já foi um milagre que fez um ponto, né? A previsão é que o Nepal não fosse fazer nenhum ponto aí nesse grupo, mas conseguiu, né? Então, inclusive na última rodada, né? Porque Iêmen e Nepal terminaram no jogo em 2-2. Inclusive o Nepal estava vencendo a partida, né? E a equipe do Iêmen empatou no último lance do jogo. E Bahrein e Emirados ficaram no 1-1, né? Também. Com gol daquele jogador que o Thiagão adora, né? Do Emirados Árabes, que é o Adil. Adoro falar Olha esse nome. aí. Uma coisa que eu só achei triste, é claro, pela adesão do público, né, no futebol do Nepal, tanto que jogaram no estádio que tinha capacidade para 26 mil e infelizmente tinha apenas 2.450 pagantes, né, então o estádio ficou bem vazio. É, eu acho que talvez, não sei qual é a expectativa do povo do Nepal, mas a galera não abraçou muito a seleção. Veja aqui, a maioria dos jogos com pontos muito baixos assim. É porque, E... na verdade, o Nepal ele teve que jogar fora, né? Ele não ele jogou conseguiu. fora os jogos. Teve apenas uma partida que eles conseguiram jogar lá em Katmandu, né? Que foi contra a seleção do Iêmen no turno, né? O resto dos jogos eles tiveram que jogar ali em Abu Dhabi, na Arábia Saudita. Então explica tudo. Jogar Verdade, fora. porque eu achei aqui, ó, Katmandu, Nepal versus Bahrein, 5-0 Bahrein. Aí teve 5 mil, a história de 15 mil teve 5 mil. Beleza, ok. Porque, pô, 2.400, eu falei, caramba, a galera não abraçou mesmo ali a seleção do É Nepal. mais uma outra seleção que por razões externas, né? Acabar Uhum. jogando longe dos seus domínios. Entendi, porque seria uma pena, porque eu falei, poxa, qual que é a chance do Nepal voltar a jogar uma segunda fase com tanta facilidade assim, né? Então, a galera tinha que abraçar mais ainda, né? Esse estádio lotado, tal, em festa, mas tem muito problema político, né? Então, não dá nem pra gente falar muita coisa pra não ser leviano, né? E na parte de cima da tabela, Elias, dá pra dizer que Emirados Árabes tranquilo, Bahrein né, tranquilo, mas 2 empates seguidos, né, ali no finalzinho, mas também já com a matemática na mão. Quando empatou com o Iêmen, aí o último jogo, qualquer resultado que desse, estava muito tranquilo e ainda conseguiu um empate contra os Emirados Árabes. E, assim, a seleção do Iêmen também entra naquelas incógnitas, né, também não tenho muito, não tenho conhecimento nenhum, assim. 5 pontos, saldo negativo, longe ainda de poder bater de frente. E esses Emirados Árabes, né, que a gente nunca sabe muito o que esperar, né? Bahrein, espero que tenha melhorado um pouquinho o seu elenco aí para ter um pouquinho de chance e ser uma seleção chata de enfrentar na próxima fase. Principalmente se cair num grupo fora do Japão, que não seja do Japão. Mas assim, dá para dizer que a gente vai enfrentar muita seleção com um estilo de jogo muito parecido, né? Então a chance de a gente ter uma seleção que joga muito parecido com o Bahrein é muito grande na próxima fase. Exato, né? E no grupo I, né, deu a lógica, né? A Austrália nadando de braçadas, 6 vitórias aí, 18 pontos mais 22. E na segunda colocação, aquela briga de foice que a gente previu, né, Tiagão? Palestina e Líbano ali na disputa. A Palestina foi o melhor porque o que acontece? O que desempatou nesse grupo foi o Bangladesh, né? Por quê? Porque tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta, a Palestina e o Líbano empataram, né, Tiagão? Então, o fator Bangladesh custou caro para a seleção do Líbano, que na quarta rodada empatou com o Bangladesh, né? 1-1, eles jogando lá em Bangladesh. E a seleção da Palestina acabou se saindo melhor, né, contra essa seleção. E na última rodada, na Austrália mesmo, metendo 5-0 na seleção da Palestina, o time passou. O Líbano ganhou de 4-0, justamente porque vacilou quando não podia vacilar, né? E passou a É, Palestina. assim, o que eu mais quero saber é o seguinte, Elias, tudo bem, eu imagino que você esperava talvez um pouquinho mais. Dava pro Líbano passar de fase, né? Acho que isso não seria absurdo, né? Mas a questão é o seguinte, Elias, essas 6 vitórias da Austrália e essa classificação tranquila, é mais porque existiu uma evolução pós-Copa da Ásia dessa seleção australiana? Ou é porque o grupo não teve nenhum problema? Porque também não tomou nenhum gol também, né? Então a Austrália passou tranquilaça também de fase, né? Mas quero saber, você sente uma evolução no futebol australiano ou foi mais Não, porque a segunda fase realmente é isso, é café com leite?
Foi o café com leite mesmo, porque a Austrália jogou exatamente o que jogou na Copa da Ásia, né? Inclusive os mesmos jogadores que tiveram destaque, né, Tigão? Então foi mais a ocasião mesmo, né? Então Líbano e Palestina não podem jogar nos seus territórios também por motivos fora de campo, né? Então, e a única que pode jogar em casa, que é a seleção do Bangladesh, é muito fraquinha, né? Então isso aí ajuda muito, tanto que os 2 jogos de Austrália e Líbano foram lá em Sydney, né? Pra você ter ideia. Olha, eu vou falar agora pra você, viu? É uma pena que o Líbano caiu nesse grupo, que talvez tivesse caído, por exemplo, no grupo F ali de Iraque, Indonésia, Vietnã e Filipinas, né? Talvez tivesse caído ali no grupo D, apesar que tinha Oman e Turquia, né? Não, assim, não tinha muito grupo onde poderia passar com mais facilidade, né? Mas assim, eu acho que em situações normais, eu acho que o Líbano poderia sim essa equipe de passar de fase, apesar que essa passagem para a terceira fase da equipe da seleção da Palestina, eu acho que tem que ser Excelente, né? Fez tem que ser história. excelente, é histórico isso não pode ser ignorado. Ah, mas eu acho que a Palestina tá na guerra. Não, gente, independentemente de lado, de opinião, A ou B, né? O que essa seleção da Palestina faz com a situação que tá em guerra o país, cara, isso é maravilhoso, assim, sabe? Tirar leite de pedra, né? Sim, é literalmente leite de pedra. E foi um campeonato à parte. Eu tenho certeza absoluta que o campeonato da Palestina, Líbano e Bangladesh, principalmente Líbano e Palestina, foi um campeonato à parte de todas as demais seleções, né? Desse grupo. Então, muito tranquilo. A seleção da Austrália que para mim não vejo tantos jogos, mas pelo aquilo que pouco que eu vejo, eu gosto de ver os resultados, gosto de ver os números, gosto de ver alguns jogadores jogando. Então eu acho que aquela má fase, né, que eu ficava mais torcendo o nariz contra a Austrália, eu acho que passou. Eu acho que esse pós-2018 da seleção da Austrália meio que passou para mim. É porque assim, o que a Austrália não tem assim de habilidade, ela sobra no esforço, né? Sobra na raça, né? Então é um time que luta muito, né? Então, aquela velha história, se você se esforça, você alcança objetivos, né? Consegue os resultados. Tem nomes muito legais, assim, não só falando de Duck, né, mas tem muitos nomes de jogadores bem interessantes aí que pleiteiam o mundo todo. Todo mundo fala muito eu não sei se falar Irvine ou Irvine, mas Irvine. o Irvine Jackson e tal, mas tem outros jogadores que esse tá no São Paulo, se não me engano ainda, né, no São Paulo. Isso, Mas conseguiu subir, né? mas pô, tem muitos nomes interessantes ali e tal. Eu gosto muito daquele Harry, acho que é Sultan Harry o nome dele, que é o jogador do Leicester City. Né? Tem nomes bem interessantes aí. É engraçado que ele joga na seleção da Austrália e o irmão dele joga na seleção da Escócia, né? Ah, verdade, né? Você tem essa história dessa divisão. Pô, tem muito jogador interessante. Tem até muitos nomes que vira e mexe eu vejo aí nos times da própria Escócia, né? Como, por exemplo, o Myler Lewis, né? Que joga lá no Hibernian lá, né? Hibernian lá, que é time verde e branca lá da... Tem jogador do Hertz, pô, tem muito nome legal, assim. Viu? Tem o Boyle, né? Que joga no Hibs também. Verdade, tem o Boyle. Então, assim, ó, tem muito nome interessante, tem muito nome diferente. Para mim, ó, quando sai um jogo novo de futebol, eu vou ver e sempre tem nome novo na seleção da Austrália. Então, é uma seleção que tá rodando muito o elenco, né? Nesses últimos 10 anos teve muitos, né? E eu acho que tem. Pô, tem até o Taggart tá lá, né? O Adam Taggart também tá lá ainda, né? Na seleção, voltou, né? Ele e o. Teve outro que voltou. O Rustrit, né? Voltou pra seleção também agora. Sacanagem você não falar do Apóstolos. E o nosso querido. Ele que é o novo Cahill, né, Tiagão? Atacante com a camisa número 4. Apóstolos Stamaletopoulos. Achou que eu ia falar errado, louco, né? cara. O nome dele é muito louco, cara. Então, legal. Ele obviamente, ele tem coisa de grego também, imagino eu, né? Pelo nome, né? Então, legal, né? Atacante, camisa 4. Isso é muito clássico. Na Austrália é onde tem a maior colônia grega no mundo, né? Ah, porra, não tinha a mínima ideia disso. Ó, Rinomaru também é o Elias. Principalmente ali no pós Primeira Guerra, né, Tiagão? Foi Caso, né? muito grego lá para Ele que joga. da Austrália. Legal. Muito bom saber essas informações. E lembrando que eu lembro sempre que essa equipe do Newcastle Jets tem 3 jatos assim
no logo da equipe e tal. É muito legal, cara. Indico pra vocês, viu, pesquisarem sobre futebol australiano. Tem muita história legal, muito material em inglês fácil de traduzir. Uma história muito rica, viu? Muito, muito legal do futebol australiano e como foi desenvolvido até chegar na geração chamada de ouro, né, dos anos 2000. É uma seleção com uma história muito, muito Apoiou bacana muito. e apanhou muito e digna de muito respeito tudo aquilo que acontece dentro do futebol australiano. Ele que, né, que por muitos anos se tornou, né, recentemente um grande adversário do futebol japonês e muitas vezes acabou vencendo o Japão, muitas vezes também. O Japão já sofreu muito nas mãos da Vitória Austrália, e a dolorida. Austrália também já sofreu muito na mão do Japão também. O pessoal fica reclamando, mas a Austrália é da Oceania, foi pra Ásia, não sei o quê. O pessoal que não deve reclamar que foi a decisão mais acertada na história do futebol australiano, porque aí o time evoluiu de vez e também veio um adversário à altura pro futebol asiático, né? Mais uma força aí pro pessoal se espertar, né? Então, E o Japão evoluiu muito depois que começou a enfrentar mais a Austrália em todas as sim. competições, forçou, levantou essa barra, o sarrafo foi aumentado com a Austrália entrando, né, dentro da Ásia, a Federação Asiática, e isso melhorou muito, isso foi muito benéfico para o futebol japonês. E lembrando que, por detalhe, a seleção da Austrália foi eliminada pela campeã mundial na Copa, né? A Argentina. Uhum. Um vacilo do Ryan, que se não fosse o vacilo do Ryan ali, poderia até ter rolado uma prorrogaçãozinha ali, Thiagão, no jogo, cara. E a Austrália, ela sempre eliminada por mínimos detalhes em Copas do Mundo, né? Na própria Copa 2006, que é a geração de ouro, teve aquele pênalti Mandrake lá da Itália, né? Em 2010 não passou de fase, mas tinha um time muito bom também. Chegou a derrotar a seleção da goleou a Sérvia, né? Na fase de grupos. Acabou levando uma paulada da Alemanha pelo saldo de gols, ficou de fora, né? Foi eliminada ali. Em 2014 foi bem também. Em 2018, talvez tenha sido a pior Copa da Austrália dos últimos anos. Em 2022, era cotado como uma seleção pancada, né? Inclusive era cotada para ser uma das últimas seleções aí ranqueadas, né? Qualificadas ali, passando só na repescagem. O time estava sem moral, com Arnold sendo pressionado e tudo mais. Levou goleada na primeira rodada da França, mas daí conseguiu uma vitória heróica contra a Tunísia. É uma vitória gigantesca, né? Contra a seleção da Dinamarca, com o show do leque lá, toda aquela loucura que aconteceu nesse jogo contra a Dinamarca na Copa. E por pouco, né? Por detalhe, foi eliminado pela Argentina, né? Então, a Austrália, ela, que nem você diz, com o tempo ela vem se reconstruindo, vem se reerguendo. Inclusive em Copas do Mundo, né? Essa última aí começou muito mal, conseguiu se reerguer no meio da competição e fez uma Copa do Mundo memorável, né? Exatamente. Espero muito que hoje a gente está com alguns problemas de internet. Espero muito que todas essas informações que o Elias passou não tenha picotado muito aí para a galera que está ouvindo. Mas se picotar, eu vou tentar dar uma organizadinha ali na edição. Mas hoje, infelizmente, está com probleminhas devidos à internet. Elias, para finalizar o programa de hoje, a gente falou bastante de outras seleções, porque não teve muito o que falar sobre o Japão, né? Os jogos foram bem tranquilos, espero que a galera entenda, também aprecie quando a gente sai um pouquinho do nosso escopo de futebol japonês e fala um pouquinho sobre Asa no geral. No dia 27 de junho acontece o sorteio, né? Para definir o destino das 18 equipes, e a eliminatória volta em setembro, né? E vai até junho de 25, né? Onde essas 18 seleções serão divididas em 3 grupos, e desses 3 grupos, os 2 primeiros passam direto para a próxima fase, e os terceiros e quartos são automaticamente colocados em uma outra repescagem, para aí conseguir também pleitear a sua vaga sobre a próxima Copa do Mundo de 26. Obviamente, depois dessa decisão dos grupos, né, a gente volta para fazer um Renomaru sobre, né, o sorteio, né, sobre qual que vai ser o destino do Japão para conseguir chegar na Copa do Mundo. Esperamos que o Japão não caia no grupo interessante, mas que não seja um grupo muito sofrido, porque a gente quer jogos interessantes, mas a gente também não quer sofrer, passando na última rodada, né? Mas eu acho que vai ser bem interessante, então tá na hora de vocês começarem aí já imaginarem quais seriam
os melhores confrontos. E falo desde já, para mim eu quero Japão e Coreia do Sul no mesmo grupo para essa última eliminatória. Eu acho que é o adversário mais interessante para o Japão vencer e ganhar moral para chegar na Copa do Mundo. Então eu acho que por mais que tenha o Qatar que é um problema para o Japão, nos últimos anos vem sendo o Qatar, tem o Irã também que é uma seleção muito bem organizada, mas se eu tivesse que escolher um grande para estar comigo, eu colocaria a seleção da Coreia do Sul hoje. Confronto que não acontece desde 98, né? Então vai lembrar. E para você, Elis, para fechar, quem que você queria junto com o Japão das equipes grandes? Olha, primeiro precisava ver como é que fica a situação dos potes, né? Que são 3 potes. Eu sei que o Japão vai estar em um pote, o Irã vai estar outro, né? E tem que ver quem que vai ser o terceiro, né? Eu não sei como que tá o ranking lá da Ásia, preciso verificar. Não sei se é a Coreia do Sul que vai estar ali, ou o Qatar vai estar no terceiro pote, né? Como líder. Mas eu acho que se for para jogar eliminatória, que seja o arranca-rabo e que venham os melhores, né? Ah, tá. Então tem toda essa questão de ver quem é aqui do pote, né? Essa informação, sinceramente, eu não vi ainda. Acho que nem tem também tão fácil de ver assim, né? Eu sei que esse aqui era o Japão e o Irã com certeza, né? Que são os mais melhores. bem. E a terceira eu não tenho certeza se é o Qatar ou se é a Coreia, cara. Mas se for por resultados atuais, na teoria é para ser o Qatar, né? Eu acho que é o Qatar. Pode ser. Bem, fiquem de olho aí. Aguardem dia 27, que provavelmente logo depois, 2 dias depois, estaremos aqui para falar mais sobre a seleção japonesa. Certo, e lembrando, só lembrando que não temos jogos, né? Nenhuma data marcada aí para a seleção japonesa até o fim do ano. Provavelmente logo aí vai abrir uma vaguinha ou outra. Alguém vai auxiliar algum amistoso, uma coisa assim. E quanto ao uniforme, nada ainda, né? Tinha até uma expectativa do novo uniforme ser jogado aí nessas últimas 2 partidas eliminatórias. Até saíram os projetos, mas até dizem que vazou o uniforme lá, especial e tudo mais. O último que vazou, se foi esse, mas nada confirmado, até o pessoal falou, não, vai jogar já contra Myanmar, contra a Síria, vai jogar. Não tem como jogar sem anunciar, né? Não existe isso, né? A JFA nunca fez isso, né? Nunca jogou sem anunciar, sem fazer a apresentação e tudo mais, né? Então, talvez até demore um pouco mais para lançar esse uniforme, porque não tem jogo, né? Mas bem provavelmente que vai sair antes de começar a terceira fase eliminatória. Sim, não, óbvio, né? Isso com certeza. Provavelmente, agora que mudou a temporada, né? Agora a temporada 24-25, as equipes estão lançando aí seus uniformes. Acredito que pro fim do mês aí, no máximo julho, já pinte aí realmente o anúncio oficial, né, do novo uniforme. 2 coisas que eu quero ver, né, o anúncio do novo uniforme e um nome mais legalzinho, né, para as eliminatórias, né, lembro de Road 2010, né, essas paradas muito legais assim, e nos últimos anos o mês começou meio que ficar um pouco mais, é isso, né, eliminatórias asiáticas, né, caminho para não sei o que e tal, mas assim, até o marketing japonês já foi um pouco mais engenhoso nessa parte aí. E mais preguiçoso. Exatamente. E espero que seja um bom anúncio. E assim, olha, se foi esse uniforme último vazado, que inclusive estava lá no grupo lá recentemente, mas em todos os grupos aí, vários lugares aí, eu não sei não, viu? Eu tô bem meh esse uniforme novo aí, viu? Tô achando estranho, viu, Elias? Essa demora toda, esses possíveis vazamentos, eu espero que a gente seja surpreendido positivamente aí com esse novo uniforme aí. Talvez com o vazamento o pessoal recuou, né? Melhor não lançar essa camisa, o pessoal não curtiu, né? Porque ó, até agora eu tô querendo saber o que raios é Y3, Elias, que sinceramente eu não sei. É a marca do collab, né? Que tem o criador de. Eu não lembro qual que é o nome do artista, sabe? Mas é um artista japonês que tem essa collab com a Adidas, que é a sigla do nome dele, do Y, né? E o 3 das 3 listras. É por isso que tem esse significado. Eu peço desculpas ao pessoal que realmente eu não lembro o nome do. Acho que é Yamamoto, né? Nossa, realmente eu nem sabia nada disso que você tá falando, cara. Isso aí é uma mega novidade, mas sim. Tanto que o Real Madrid usa. Não gostei de nada do uniforme vazado, viu? O Real Madrid já usou uns uniformes com esse Y3 aí, só que de treino, de apresentação, de viagem e tudo mais, né? Agora, se o Japão for usar isso aí mesmo,
Seria a primeira vez no uniforme de jogo com a marca dessa collab aí, Adidas. Ah, entendi. Bem, que assim seja, que realmente não seja vazado, e se for vazado, que seja pelo menos modificado, e pelo amor de Deus, nossa, o logotipo no meio do peito, ai meu pai amado. Ai. Ninguém gosta. Exato, vamos esperar pra ver, como diz ali as fotos. Sim, senhor, Tiagão. Acabou-se? Acabou-se, tamo junto. Galera, até a semana que vem. Valeu, galerinha. Até semana que vem. Renomaru! Levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, galera. Tchau. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.